Olá, tudo bem? Então agora vamos fazer aqui um ponto bem importante que a gente já veio comentando lá do começo. É o seguinte, eu vou aqui em login, vou entrar rapidamente aqui com minha conta, tá? Então logamos aqui, eu vou aqui em meus gastos e se nós viermos aqui em criar registro, a gente vai perceber que a gente ainda tá aqui na parte da data, a gente ainda está trabalhando sem a formatação, tá? Então, no quesito de ter uma máscara, melhor dizendo, e também a gente pode colocar algo aqui no valor do registro, tá? A questão ali do a gente colocar já a formatação à medida que você for digitando, tá bom? Se eu vier aqui rapidamente no PHP Storm, no próprio model, aqui em App, Models Expense, a gente já faz aqui em cima do ponto, correto? A questão ali de mover o ponto para um lado e mover o ponto para o outro, tá? Então a gente só precisa fazer no caso agora a manipulação em cima, no caso no momento de salvar mesmo, tá? No set amount attribute, verificar se a gente tem ali a vírgula, a gente remove ela, coloca o ponto, tá? Para poder continuar com essa mesma lógica aqui, só que agora sabendo trabalhar com vírgula no preço, tá bom? No caso, no preço aqui, no valor daquele registro, tá? Então, primeiramente, a gente vem aqui no nosso terminal, tá? Na raiz do projeto. Vou usar aqui o npm para a gente instalar um input mask e vou salvar aqui em desenvolvimento, tá bom? Então, npm de install, input mask, -- save -dev aqui pra gente. Aguardar a instalação, beleza? Eu dei alguns warnings aqui, mas o importante pra gente nesse momento é que o input mask ele foi instalado corretamente, tá? A gente pode voltar aqui no PHP Storm, só dar uma olhadinha rapidamente aqui no package.json. Ele já foi colocado aqui ó, nas dev dependencies, tá? Então está aqui corretinho, beleza? A gente pode agora vir aqui em resources, JS, aqui no Bootstrap JS. Aqui antes desse comentário, fazer aqui o import, input mask, pronto, tá? Input mask, bom? Então, feito esse import aqui, a gente já vai colocar o input mask diretamente aqui no nosso build, claro. A gente tem que regerar o build, então vamos aqui no nosso terminal e tranquilamente rodar o npm run dev, tá? Como foi algo bem pontual ali, vou rodar só uma vez aqui. Eu não preciso ficar escutando porque eu não vou mexer muito nesses builds, tá? Nesses arquivos para o build do front-end, tá bom? Deixa ele só concluir aí esse novo build com a adição do input mask aqui pra gente, tá? O build foi feito com sucesso. Então, vamos voltar aqui pro nosso PHP Storm. Posso fechar isso aqui? Vamos aqui na view create do nosso edit, na camada aqui de view. Vamos aqui em resources, views, livewire, expense, no expense create. Vou deixar ele aberto aqui e eu vou pegar também um layout base appblade.php, tá bom? Aqui nesse layout base a gente tem o app CSS aqui, o Alpine, né? A parte dos estilos do Livewire. E se você fizer um Ctrl F aí, você não vai encontrar aqui, por exemplo, app.js incluído, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou, de repente, dependendo do momento que você iniciou esse projeto, provavelmente pode já ter esse arquivo app.js incluído nesse layout base, tá? Mas nesse momento aqui ainda é um projeto lá do começo do curso, é a mesma versão, apesar de estar na versão 8, mas é um JetStream lá do começo do 8, tá? Então, se você encontrar o app.js linkado aqui, não se preocupe, aqui é para o meu caso que eu não tenho mesmo, tá? Então vou colocar aqui um script dos pontos .src, vou dar um tab. A gente vai incluir aqui o nosso JS, app.js, tá? Da pasta public. E logo aqui abaixo eu vou colocar uma stack, tá? Vou chamar aqui de scripts. Essa stack vai me permitir mandar
trechos de uma view blade, que no caso é a camada de view do componente LiveWire, para ser postas exatamente nesse momento aqui, tá? Nessa linha 43. E aí a gente vem aqui no Expense Create na view, vamos aqui abaixo, tá? Antes aqui do encerramento da div, a gente pode fazer aqui um push, @push, né? A diretiva. Scripts. Então, o trecho que eu escrever entre essas diretivas @push e endPush, o Blade vai colocar aqui, tá? Então, esses trechos, a diferença de uma section para o push é que o push eu consigo pegar trechos específicos da página e jogar num ponto que eu quero, tá? Seria basicamente o mesmo pensamento do yield, só que aqui no caso eu não tenho aqui dentro do componente esse pensamento de herança de templates, tá bom? Então aqui dentro eu vou criar uma tag script aqui pra gente, tá bom? Vou pegar aqui o elemento, coloca aqui só date input, tá? A gente vai pegar aqui o document.query selector. Vou pegar um input que tem a classe date, tá bom? E a gente pode pegar aqui uma variável im, colocar uma instância do input mask, tá? Aqui a gente pode colocar, por exemplo, a formatação, então a data 99/99/9999, tá bom? E im.mask, a gente coloca o nosso date input, tá? O elemento que vai receber essa máscara aqui do input mask. E nesse caso, deixa eu só vir aqui e procurar o nosso input date, expense date. E nesse cara eu coloquei com uma classe, né? Eu vou colocar com uma classe aqui, então adicionar uma classe date aqui no input. Acho que com ID fica até mais interessante, uma vez que é algo único, né? Mas aqui já deve resolver pra gente. Então vou só atualizar isso aqui. E aí se você perceber, ó, o input já está aqui pra gente com a máscara de data, tá bom? Então, bem tranquilo nesse aspecto, tá? Mas é que apesar dele ter carregado, tá bom? Ele está aqui a máscara, eu posso usar normalmente, né? Tá bom? Eu tenho um pequeno probleminha aqui, que é o seguinte, por exemplo, vou colocar um valor aqui nesse input da descrição e isso vai forçar aqueles testes de validação do input que a gente já viu. E no caso, como está com aquele input real time, ele vai acabar atualizando essa tela pra gente e você vai ver o que vai acontecer, tá? Então, ó, percebeu que ele mostrou a validação aqui porque esse campo precisa de no mínimo 30 caracteres, mas a gente tem um problema aqui, ó. A gente não consegue mais usar a máscara aqui no campo, tá? Se eu atualizar a página, a máscara volta aqui pra gente, tá? Mas aí existindo, ó, vou colocar desta forma e vou colocar a validação, tá? Ó, a gente acaba perdendo essa informação mediante esse update aqui, que modifica esse estado dessa tela, tá? Eu vou falar mais sobre isso antes da gente concluir o curso, como funciona de forma mais detalhada, até pegando da própria doc ali, tá? Mas aqui o estado anterior que tinha o input com a máscara, ele perde esse estado. Por quê? Porque a máscara está estritamente adicionada com JavaScript nessa tela, mas ela não está mantendo um estado na troca de informações do LiveWire com back-end e vice-versa, tá? Então, para isso, a gente vai ter que utilizar aqui, que é o mais recomendado, pelo menos o próprio criador do LiveWire indica, é que a gente gerencie essas configurações de pontos que vão ter JavaScript que mudam a interface ali naquele momento, como uma máscara, como um select to, por exemplo, que a gente gerencia essas instâncias, essas manipulações usando o próprio Alpine que a gente já viu e a gente utilizou ele na tela ali do cartão, por exemplo, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai para a próxima aula para a gente entender como aplicar isso usando o Alpine, mantendo essa informação, esse setup do input mask ativo para a gente aqui, enquanto a gente está prestes a enviar o formulário, tá bom? Então vamos lá para a próxima aula, até mais.